Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho, então, sobre O Leitor, de Bernhard Schlink. Esse aqui é um livro de um escritor alemão, um jurista alemão contemporâneo, ainda está vivo. Recentemente tivemos alguns vídeos de livros contemporâneos por aqui, acho que é um milagre. Mas, enfim, esse livro aqui teve uma adaptação famosa para o cinema, né? E foi bastante lido nos últimos tempos, acredito que nos últimos anos, que ele teve então uma edição para o Brasil, agora sai com a capa do filme mesmo, que infelizmente é algo frequente, né, nas editoras, mas enfim, tenho aqui essa edição com essa capinha mesmo, foi um presente da Jamile, e eu estava devendo essa leitura, e a indicação dela, dessa leitura, foi que é um livro mais profundo do que parece, e de fato ele é um livro mais profundo do que parece, e é um livro bem interessante, mas também é um livro bem perturbador. E eu senti muito, especialmente nessa primeira parte, que ele é um livro desconfortável de ler, mas depois você vai encaixando as peças, como se fosse um quebra-cabeça, e vai entendendo qual que é a proposta do autor, além de ter várias reflexões. Eu tive aqui algumas reflexões com o final que eu quero compartilhar depois, eu vou avisar quando tiver spoiler, mas inicialmente vamos conversar então, sem spoilers, sobre o que trata esse livro aqui. Para começo de conversa, eu queria dizer que esse livro me evocou um pouco a minha leitura de Lolita, do Vladimir Nabokov, especialmente pela experiência de leitura mesmo, no sentido de que é uma experiência um pouco perturbadora, com esses personagens bem problemáticos. E, basicamente, a gente tem a mesma coisa que tem lá no aspecto mais perturbador do livro, porque Lolita conta a história em primeira pessoa do Humbert Humbert, que é um homem de mais de 40 anos que se apaixona por uma menina de, se eu não me engano, 13, 14, que é a idade inicial da Lolita. Aqui nós temos um livro em primeira pessoa do ponto de vista da vítima, que é um menino de 15 anos que vai ser seduzido, que vai se apaixonar por uma mulher de 36. Então, essa sensação de incômodo, absurdo, ao mesmo tempo querer terminar logo o livro por conta desse incômodo, ao mesmo tempo você tem uma curiosidade mórbida para saber o que afinal vai acontecer com essa coisa toda, foi a mesma sensação que eu tive aqui e lendo Lolita. Com a diferença de que em Lolita a gente tem uma escrita fenomenal, que o Nabokov fez lá, é uma coisa absurda, assim, em sentido literário mesmo. Aqui a gente tem uma linguagem mais simples, uma escrita mais direta, especialmente porque estamos aqui na perspectiva de um adolescente de 15 anos e, na verdade, ele está rememorando aquilo tudo, mas é claro que é a cabeça de um jovem de 15 anos ali, especialmente na primeira parte. Então, é menos perturbador ler do ponto de vista da vítima, mas não deixa de ser por conta da temática. Você fica com um asco absurdo dessa mulher, que então é a Hannah. A Hannah é uma mulher assim que vive uma vida bem simplória, ela é cobradora de bondes, eu não sei se é exatamente cobrador que é a função, mas enfim, ela pega os tickets ali para as pessoas andarem de bonde, ela tem essa vida bem simplória, vive num apartamento ali que é descrito para nós como um apartamento simples, não tem nada demais ali na vida dela, e em determinado momento o personagem principal aqui, o Michael, eu não sei se fala assim porque é um livro alemão, mas enfim, vamos chamá-lo de Michael aqui, ele tá andando na rua e ele começa a passar mal, porque na verdade ele tá com uma doença muito mais grave, ele só vai descobrir isso depois. Ele tá passando mal na rua e essa mulher vai ajudar ele, vai lavar ele, porque ele acaba vomitando, enfim. Uma situação ali que ele se sente acolhido por essa mulher e depois ele volta pro apartamento dela justamente para agradecer por ela ter cuidado dele. E aí tem uma cena bem grotesca em que ela vai trocar de roupa, ele vai ficar no corredor, ela sabe que ele tá no corredor e ela troca de roupa com ele vendo, enfim, é um negócio bem nojento mesmo, e a descrição toda é bem nojenta, porque, como eu disse, a gente está vendo na perspectiva desse adolescente de 15 anos, da vítima, que em alguns momentos do livro parece entender a gravidade daquilo que essa mulher fez para ele, mas em outros momentos ele é só movido pela paixão, pelo amor que ele sente por aquela mulher. Ok, essa é a parte mais rasa aqui do livro, digamos que é o enredo base que o livro tem. Mas a ideia do escritor é fazer um livro sobre as consequências para a Alemanha, especialmente para a sociedade alemã, em relação à Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, tudo que aconteceu no Estado alemão daquela época, os campos com os judeus, enfim. E especialmente quais foram as consequências
para os filhos que viram os pais participando daquilo, para esses alunos que tiveram professores envolvidos, enfim, para essa segunda geração que veio depois, né, e que viu tudo aquilo e que não sabe se deve julgar, se deve compreender, se deve fazer alguma coisa, se tem alguma dívida para com a sociedade em relação a isso. Existe esse conflito geracional no livro, que vai sendo colocado aos poucos, especialmente na segunda e terceira partes, mas enfim, esse contexto histórico, esse panorama histórico, que acaba sendo a parte mais profunda do livro, além, é claro, dessa relação. Então, na primeira parte, a gente tem esse foco em como eles se conheceram, em como eles construíram essa relação, o que eles faziam. Várias vezes eles saem para fazer mini viagens ali de bicicleta. O Michael começa a ler para Hannah, ler em voz alta grandes obras. Então, a gente tem menção aqui a Guerra e Paz, por exemplo, a Odisseia de Homero, enfim, ele começa a ler esses grandes livros para ela. Ela incentiva ele para que continue estudando, para que não seja um ninguém. Isso ela meio que deixa subentendido que ela é um ninguém. Então a gente observa essa dinâmica do relacionamento. E eu acho bem interessante o aspecto psicológico aqui que a gente pode observar, porque é uma pessoa de muitos anos depois, sei lá, eu acho que ele devia estar com uns 30 anos aí, rememorando aquilo que passou com ele na adolescência. Foram traumas muito grandes que ele não tratou e que até o momento da escrita tem várias consequências para a vida dele. E nisso a gente consegue observar qual que é essa dinâmica da vítima, né? O que ele pensava, como ele se sentia culpado às vezes quando ela confrontava ele, como ele não tinha contato com a vida pessoal dela, ela não dava abertura para ele, tratava ele mesmo como se fosse um amante qualquer, sendo que ele era um menino de 15 anos, com seus vários problemas e a forma com que ele se relacionava com os outros adolescentes da idade dele, enfim. A gente observa nessa primeira parte essa construção. O final da primeira parte termina com a Hannah sumindo do nada. Ela vai embora, não deixa nenhum bilhete, não deixa nenhuma explicação para o Michael, e o Michael vai então passar por aquele momento de sofrimento, né, por ter sido deixado então por esse primeiro amor, essa primeira paixão que ele teve, e ele vai seguir aí nos estudos, vai para a faculdade, e na segunda parte a gente fica sabendo que ele foi fazer direito, e enquanto estava na faculdade fazendo direito, ele vai participar, vai assistir a julgamentos de pessoas que trabalharam em campos de concentração. Aqueles famosos julgamentos de pessoas que se envolveram com o Estado nazista de alguma forma, colaboraram, contribuíram de algum jeito. E é justamente em um desses julgamentos que ele reencontra Hannah e descobre que ela, então, em determinado momento do passado dela, trabalhou como segurança nos campos de concentração. E pior que isso, em determinado momento houve um bombardeio. As prisioneiras desse campo de concentração em que ela era segurança foram colocadas numa igreja ali, uma igreja que tinha sido abandonada no vilarejo, para que elas não fugissem. Essa igreja vai pegar fogo e Hannah e mais algumas seguranças que trabalhavam ali não abriram essa igreja, não fizeram nada e essas mulheres morreram incineradas. Então é justamente por este fato que a Hannah está sendo julgada. Então a gente tem um confronto aqui do Michael, não só com essa figura que foi tão importante para a formação dele, importante num sentido extremamente negativo, entendam, né? Um grande trauma para a vida dele, mas também um grande trauma para a vida dele em sociedade, né? Para a sociedade em que ele vive, ele enquanto estudante de direito, que é ensinado que ele precisa julgar aquelas pessoas, condenar aquelas pessoas. Então aqui nessa segunda parte, a gente explora muito mais esse aspecto, então, do que fazer enquanto sociedade, como se portar em relação a essas pessoas que colaboraram com o regime nazista, mas ao mesmo tempo elas não tinham aquela ideologia, elas não pensavam daquela forma, elas simplesmente foram contratadas para um serviço do Estado e não sabiam exatamente as consequências daquilo que elas estavam fazendo. E aqui não é no sentido de que elas eram inocentes do que estavam fazendo, mas o número de pessoas que de alguma forma foram cúmplices do Estado nazista é enorme. Então, se todas elas fossem julgadas e condenadas, não existiriam prisões suficientes na Alemanha para colocar todas aquelas pessoas, né? Isso tudo também tem a ver com o livro da Hannah Arendt, né? O Eichmann em Jerusalém,
que eu não li ainda, mas todo mundo que passa pela faculdade de Direito ouve falar disso, da importância desses julgamentos e da forma com que a Hannah Arendt vai explorar também essa questão da culpa, da banalidade do mal, de como isso se alastrou de uma forma como se não houvesse controle, como todas aquelas pessoas envolvidas estavam sob ordens e não estavam necessariamente refletindo sobre aquilo que estavam fazendo. Então tem muito disso aqui nessa segunda parte. A terceira parte, que é a que tem spoiler, e eu não vou aqui narrar para vocês, mas vou deixar separado em outra parte do vídeo, é o desfecho de tudo isso e meio que uma conclusão de todas essas coisas. Queria, ao mesmo tempo, compreender e julgar o crime de Hannah, mas era algo terrível demais para isso. Quando tentava compreendê-lo, tinha a sensação de não julgá-lo como devia. Quando o julgava como cabia julgá-lo, não havia lugar para compreensão. Mas, ao mesmo tempo, eu queria compreender Hannah. Não compreendê-la significava traí-la novamente. Não conseguia resolver isso. Queria me propor as duas tarefas, a compreensão e o julgamento, mas era impossível conciliar as duas. Então aqui é como se o autor juntasse um aspecto pessoal com esse aspecto mais abstrato do julgamento dessas pessoas envolvidas com o Estado nazista, né? E antes de concluir a parte para então falar com spoiler, eu queria também compartilhar essa minha experiência mesmo, como eu falei para vocês, é muito perturbador ler esse livro, e eu não dá vontade de largar ele justamente porque você quer entender todas essas nuances. A primeira parte, que é a que trata do relacionamento deles, para mim foi a mais difícil, porque ela é bem gráfica em muitos momentos, se é que vocês me entendem, e eu fiquei com a impressão de que isso tem um tom um pouco comercial mesmo. Esse é um livro de 1995, a gente sabe que livros contemporâneos geralmente têm alguma coisa obscena ali, é como se fosse um requisito. Até falei sobre esse assunto com mais profundidade no vídeo sobre os livros hot. Mas enfim, não é essa a ideia desse livro, não é a proposta principal, não é o tema principal, mas tem sim esse incômodo, porque parece uma historinha nojenta de um cara sendo aliciado ali por uma mulher muito mais velha, sabe? Só que essa construção que ele faz na primeira parte é essencial para que você entenda a terceira e para que você junte todas essas peças do quebra-cabeça, como eu falei. E a ideia, eu acho, justamente é trazer esse aspecto pessoal para o julgamento abstrato de pessoas envolvidas com o nazismo. Então acaba funcionando bem essa dinâmica, apesar de ser muito perturbadora e ser bem incômoda na hora da leitura. Então eu acho que esse é um adendo válido, talvez a primeira parte, especialmente para quem está acostumado com ler clássicos, assim, que não é uma coisa tão escrachada, enfim. É uma parte, sim, bem desconfortável mesmo de ler, mas depois as coisas vão se abrindo e se aprofundando, especialmente. Por isso que esse livro tem tanta profundidade, tem tantos aspectos que a gente possa discutir depois. Bom, agora eu vou começar a comentar com spoiler da parte final, então caso vocês ainda não tenham lido o livro ou liguem para spoiler, fica aqui o marco para que vocês interrompam e comentem comigo depois que efetivamente lerem o livro também. Bom, vamos conversar agora então sobre os demais aspectos com spoiler. Basicamente, né, o fato de que ela procurava pessoas para lerem em voz alta para ela é porque ela era analfabeta, então esse é um aspecto bem importante. E eu acho que esse é um aspecto também para a gente pensar em qual nível ela estava ciente de tudo que fazia e de que tudo que estava acontecendo. Aquela coisa mesmo da banalidade do mal, e especialmente ligada a essa ignorância dela, porque enfim, ela é analfabeta, ela não lia relatórios, ela não sabia exatamente as coisas que estavam acontecendo, ao mesmo tempo que ela não é isenta de culpa. E eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque qualquer pessoa que esteja presenciando algo do tipo vai entender minimamente o que está acontecendo, né? Não dá para fingir que todo mundo que, de certa forma, se envolveu com o Estado nazista é totalmente inocente, não sabia o que estava acontecendo. Mas são graus diferentes desse envolvimento e da forma com que a gente pode julgar essas pessoas, justamente porque nós não vivemos situações parecidas, nós não sabemos como nós nos comportaríamos se um estado de exceção total tivesse início no país em que a gente vive. Então é muito complicado a gente julgar com os olhos dos anos posteriores algo que aconteceu no passado. Sempre vai ter isso. E esse é um ponto muito forte em todas as discussões que se tem sobre
esse julgamento do Estado nazista e das pessoas envolvidas. Só que o meu principal ponto com esse livro, e eu acho que o que eu gostei mais dele, foi que a Hannah, na prisão, ela tenta se redimir, então, né, ela aprende a ler, ela começa a ler um monte de livro de campos de concentração, até cita alguns nomes aqui, como a Isto Homem, enfim. Ela vai guardar dinheiro para destinar para a única mulher que sobreviveu naquela situação da igreja, enfim. Ela tenta se redimir nesse aspecto, ao mesmo tempo que ela sabe que é impossível se redimir totalmente. Ela se suicida no final do livro, é um momento bem impactante, né? E eu acho que muito por não saber suportar essa culpa e de entender tudo o que aconteceu, de não saber como que ia se encaixar na sociedade depois. Mas em nenhum momento ela pede desculpa ou ela faz qualquer coisa para se redimir em relação ao Michael. Então, ela consegue, de certa forma, tentar se desculpar por algo abstrato, algo que não estava tanto no controle dela assim, algo em que ela era uma marionete de algo muito maior, do Estado nazista como um todo, mas ela não faz nada para se redimir em relação à vida de uma pessoa que ela destruiu totalmente, causando um trauma gigantesco. Então isso me chamou muita atenção. Talvez a gente pudesse pensar nesse aspecto do livro de como é fácil a gente pensar em culpa, em redenção, em formas de resolver problemas abstratos, ao invés de pedir desculpa e tentar consertar situações de coisas que nós fazemos diretamente a uma pessoa, sabe? No um contra um. Algo que você fez para outra pessoa e que você poderia tentar resolver. Não resolver nesse caso, porque é óbvio que é um trauma enorme e, enfim, grotesco, nojento, etc. Mas ela nem ao menos busca conversar com ele e entender tudo o que aconteceu e quais foram as consequências para a vida dele. Em nenhum momento tem qualquer tipo de redenção em relação ao que ela fez para ele. E o que me chama a atenção nesse aspecto é a discussão que ele tem, a conversa que ele tem com a mulher judia que sobreviveu e que recebe o dinheiro, que não aceita diretamente aquela doação que veio da Hannah, enfim. Como era brutal essa mulher. O senhor se deu conta do fato de ter apenas 15 anos quando... Não, o senhor mesmo está dizendo que voltou a ler quando ela estava na prisão. O senhor se casou? Fiz que sim. E o casamento foi curto e infeliz. O senhor não casou novamente e o filho, se há um, está no colégio interno. Isso é o que acontece com milhares de pessoas. Não é preciso haver nenhuma senhora Schmitz, que é a Hannah, né? Se o senhor teve algum contato com ela nos últimos anos, sentiu algum dia que ela sabia o que fez ao senhor? Dei de ombros. Então aqui, para mim, tem muito esse aspecto de que parece que ela não tem ideia do que fez para este homem, que ela estragou a vida desse homem, de certa forma, né? Se tornou um peso na vida dele, inclusive, sendo que ela tenta, de todas as formas, se redimir em relação a algo abstrato que ela fez a muitas outras pessoas, claro, né, que teve, enfim, uma série de consequências. Mas, enfim, fiquei muito reflexiva em relação a esses pontos, assim, e nesse aspecto da tentativa de redenção. E de como é muito mais fácil essa culpa coletiva, é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa e tentar solucionar problemas abstratos que a gente não consegue agir de forma direta, ao invés de agir de forma direta em situações que nós mesmos causamos diretamente. Fiquei pensando nisso e fiquei pensando se isso talvez não fosse um aspecto que o próprio autor quis trazer enquanto alemão, enquanto pessoa que, obviamente, sofreu as consequências dessas crises geracionais e toda essa ideia de culpa coletiva e de julgar as pessoas pelo que elas fizeram na época do Estado alemão, enfim. Acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui para refletir sobre o desfecho desse livro, sobre como ele traz muitas outras coisas para a gente refletir, não só nessa parte política, né, do julgamento das pessoas envolvidas, como também na parte da pedofilia nítida que acontece nesse livro entre esses dois personagens. Enfim, era isso que eu queria comentar com vocês, então, sobre esse livro. Eu acho que se não tivesse aquele começo tão direto e com partes tão obscenas, eu teria gostado mais dele. Acho que essa dinâmica perturbadora faz parte do enredo, faz parte do sentido do livro. Mas, como eu disse, foi muito desconfortável ler, por isso não é uma leitura que eu tenha amado tanto assim. Mas eu achei muito válido e achei muito surpreendente como ele conseguiu, então, atingir essas outras camadas além do raso que a gente pode tirar dessa história. Recomendo, então, a leitura desse livro para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí sua curtida, seus comentários, digam se vocês já leram, se vocês se interessaram.
Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.